Olá, seja bem-vindo a mais um programa Foco nos Concursos, o programa da TV Manaim destinado para aqueles que estão se preparando para concursos públicos. Tudo bem com vocês? Eu quero saber, como está a sua rotina de estudos para concursos públicos? Você está conseguindo manter um plano efetivo, um planejamento de estudos? Já definiu uma área? É um edital que já foi publicado, que já está aberto, ou um concurso que ainda vai acontecer? Conta pra gente. Olha, está aparecendo aqui para você o nosso e-mail de contato do programa Foco nos Concursos. Nós também, para aqueles que nos assistem pelo YouTube, os vídeos ficam disponíveis. Você pode mandar a sua mensagem, você pode escrever para nós, mandar o seu feedback, compartilhar experiências que você está tendo aí nesse período de estudos, que nós vamos trazer aqui para o nosso programa Foco nos Concursos. Nós já temos aí dezenas de programas gravados, com os mais diversos conteúdos para que vocês possam aí consumir e aplicar na sua rotina de estudos para concursos, tudo bem? Então vamos lá, ó. No programa de hoje, nós trouxemos um tema muito importante para que a gente possa trabalhar, que é o seguinte, ó, como estudar nos dias ruins, tá? E eu quero dizer isso com muita franqueza, com muita clareza, porque o que acontece? Geralmente, quando uma pessoa decide iniciar os estudos para concursos públicos, é normal que a gente tenha aquela empolgação inicial. Ah, eu decidi, vou começar a estudar para concurso, muito bom, é o cargo do meu sonho, vou mudar de vida, tudo certo. Mas você vai ver que eu sempre falo isso nos nossos programas. O estudo para concurso público é um projeto geralmente de médio para longo prazo. Não é uma corrida de 100 metros para a gente fazer uma comparação. Geralmente é uma prova bem mais longa, uma maratona. E, por ser um projeto tão longo às vezes, é importante a gente entender que, em muitos momentos, nós teremos dias ruins, dias que coisas difíceis vão acontecer na nossa rotina. E o que a gente faz em relação ao estudo nesses dias, tá? É muito importante que a gente possa entender que esses dias vão acontecer e como que a gente deve proceder nesses dias, tá? Então, nesse programa, eu quero falar com você, especialmente que pode estar passando por esse momento aí na sua rotina de estudos, que até tomou a decisão de repente, desistir de estudar para concursos públicos porque algo ruim aconteceu ou porque uma rotina não está conseguindo ser bem implementada, e nós queremos aqui que você possa retomar o seu projeto de estudos para concursos, tudo bem? Então, nós vamos trazer aqui dicas práticas de aplicação imediata na sua rotina de estudos. Tudo bem? Então, vamos lá. Ó, primeiramente, a realidade dos dias ruins, tá? Dias ruins fazem parte da jornada de qualquer concurseiro, tá? Primeiramente, a gente precisa lembrar uma coisa. A nossa vida, ela não vai parar, não vai ficar à disposição do nosso projeto de estudos para concursos. Você ainda vai ter que, eventualmente, trabalhar, vai ter que fazer as suas atividades, vai ter que cuidar da sua família, cuidar da sua saúde, tem as suas atividades também na igreja, conforme as suas atividades já previstas. Então, o que eu quero dizer? A vida não para que você possa estudar para concursos públicos. E quando eu falo aqui de dias ruins, eu não estou falando de um dia assim, hoje eu não estou com muita vontade de estudar, eu estou cansado. Isso é o normal. Provavelmente, a maioria dos dias você não vai querer estudar tanto, mas por disciplina, por ter clareza no seu objetivo, você vai implementar. Agora, existem dias que efetivamente são muito ruins. Você pode, às vezes, não estar com a saúde muito boa, pode estar doente, pode ter acontecido alguma coisa que te afetou muito, né, e você não está bem para estudar. O que fazer nesses dias? Isso é o que nós estamos tratando no nosso programa de hoje. E você precisa entender isso, que esses dias fazem parte da jornada de qualquer concurseiro, tá? E você pode já estar experimentando isso aí nos seus estudos, ok? O que eu quero falar? Quais são os erros mais comuns que os concurseiros cometem nesses dias? Nos dias que são muito ruins mesmo. Então, por exemplo, ó, achar que só vale estudar quando você está motivado. Isso aqui às vezes acontece. A pessoa fala assim, hoje eu não acordei muito bem, não estou me sentindo bem, aconteceu uma situação ruim, então o estudo não vale a pena.
isso aqui é um erro. Eu quero te dizer que aqui faz a diferença de quem efetivamente quer ser aprovado, tá? Vale a pena estudar sim nesses dias. E a gente vai ver que você pode às vezes não estudar um assunto novo, um assunto complexo, mas tira isso da sua cabeça. Fala assim, ó, só vale a pena estudar quando eu estou me sentindo bem, alegre, quando eu estou aprendendo efetivamente o conteúdo. Isso é um erro, tá? Então eu quero destacar com vocês. Já é um primeiro erro para você tirar aí da sua mentalidade, tá? Por exemplo, ó, se comparar com quem parece render mais que você. E hoje em dia, em tempos de rede social, isso aqui é um grande perigo. Porque há muitas pessoas que ficam acompanhando pessoas pelas redes sociais e aparentemente a jornada delas é muito melhor que a sua. Ela estuda mais, ela tem melhores materiais, ela cumpre mais metas que você, está tendo um melhor desempenho e aquilo fica só, às vezes, te diminuindo. Então, ainda mais nesses dias que você já não está muito bem, ficar pensando, olha, fulano de tal, aquela pessoa que você conhece hoje, ela está estudando muito bem e eu não estou com um bom desempenho. Eu sempre falo isso nos nossos programas também, ó. O foco do concurseiro tem que ser na melhoria dele, na melhoria contínua, é para nós. A comparação geralmente tem um efeito muito ruim. É claro, concurso público é competição, tem a concorrência, mas você é o seu maior concorrente. Isso precisa estar bem claro para você, tá? Outra coisa, abandonar o plano por completo. Às vezes a pessoa acorda num dia que está muito ruim, aconteceu situações difíceis, e o que ela fala assim, ó, a verdade é que concurso público não é para mim. Ah, eu achei que eu ia ter condições de aprender e não estou conseguindo. Então, é um erro muito grave você tomar decisões referente ao projeto de estudos nesses dias que você não está muito bem. E esses dias vão aparecer, eu preciso reforçar isso com você. Então, não tome decisões que possam mudar o projeto de estudos nesse dia. Fala assim, eu queria estudar para concurso de auditor fiscal. Mas eu não estou me sentindo bem hoje, eu vou mudar de área, vou estudar para concurso de tribunal. Que são boas áreas também, que são concursos bons também. Só que num dia que você não está bem, não é a data correta de você tomar essas decisões. Tudo bem? Deixa eu fazer uma pergunta para você. Você já se identificou com algumas das situações que a gente já apresentou aqui na introdução do programa? Você já passou por situações aí, dias ruins mesmo de estudos? O que você fez? Como que você conseguiu contornar isso? Ou você cometeu algum desses erros, até desistiu de estudar, tá? Manda uma mensagem para a gente que eu tenho certeza que aquilo que a gente vai aplicar aqui no nosso programa de hoje vai te ajudar muito nos estudos, tá? Então vamos lá, ó. Primeiramente, ações imediatas, de aplicação imediata para esses dias ruins, e você já sabe que dias são esses, né? Não é simplesmente, hoje eu não estou com muita vontade de estudar. Não é isso que eu estou falando, tá? Então vamos lá. Ação, a regra dos 15 minutos, tá? Que a gente está chamando aqui, olha. Se tá assim, ó, situação muito difícil, um dia ruim, então você vai falar assim, ó, eu vou estudar pelo menos 15 minutos. Com certeza, estudar 15 minutos é melhor do que não estudar nada. Isso eu já deixo claro para você. Então, vamos colocar assim, ó, 15 minutos é o mínimo que eu consigo estudar hoje, mas eu vou estudar. E o que você vai fazer, ó? Colocar esses 15 minutos, vai deixar o celular longe, vai ficar só com o seu material de estudos. Você vai dizer assim, ó, eu vou por 15 minutos, mas eu vou fazer o melhor que eu consigo nesse período. Então, não vou atenção total no meu material de estudos, na leitura, na resolução de exercícios, em 15 minutos. Tudo bem. Mas sabe o que tem grande chance de acontecer, ó? Passou esse período, você decide, vou continuar estudando ou não. Mas olha só, tem grandes chances de esses 15 minutos se tornarem 20, 25, 30 minutos, que você de repente achava que estava muito difícil e não ia render nada, conseguiu romper essa barreira inicial, dar esse primeiro passo e de repente aí consegue fazer uma sessão de estudos melhor e maior do que você imaginava. Então, ó, primeiro, a regra dos 15 minutos. Tudo bem? Aplicação direta para esses dias. Outra ação que você pode implementar muito interessante aqui para esses dias, ó, trocar a atividade. Como a gente vai implementar isso, né?
Quando a gente fala de rotina de estudos, eu sempre falo com vocês também nos programas, assistam os nossos programas anteriores. A rotina de estudos, às vezes você tem o estudo da teoria, e quando você estuda a teoria, às vezes você vai ler um livro digital, ou vai assistir uma videoaula, tudo bem? Mas também tem na sua rotina de estudos o quê? A resolução de exercícios. Resolução de exercícios também faz parte dessa rotina. E também é muito importante o quê? Fazer revisões, revisar aquilo que você já estudou, tudo bem? Então, pode ser interessante para esse dia você trocar de atividade. Estava previsto no meu planejamento hoje estudar um assunto novo, estudar uma teoria. Então, eu vou trocar. Em vez de estudar a teoria, eu vou fazer o quê? Uma resolução de exercícios, eu vou revisar o que eu já estudei. Então, esse ponto aqui é trocar atividade. Então, o que você pode fazer? Se eu não conseguir estudar a teoria, geralmente estudar a teoria, um assunto novo, exige assim, você estar melhor, mais focado, mais concentrado. O que você pode fazer? Vai fazer a resolução de questões. As questões já estão elaboradas ali, você vai tentar resolver algumas questões para relembrar aquilo que você já estudou, consolidar a teoria que você também já tem estudado ao longo do seu planejamento. Você pode fazer também o seguinte, revisar algo que você já viu, né? Fazer uma revisão é sempre importante, a gente estar revisando o que a gente já estudou, tá? Se você não revisar regularmente o conteúdo que você já teve contato, você vai esquecer. Então, para esse dia, faz assim, não vou estudar assunto novo. Vou pegar ali as minhas revisões, os meus materiais de revisão e vou revisar aquilo que eu já estudei, tá? Com certeza vai ser produtivo, assim, vai ser bom para o seu programa de estudos. Melhor do que simplesmente não fazer nada, tá? E outra coisa aqui, assistir uma aula um pouco mais leve, tá? Que não, às vezes você vai conseguir desenvolver um pouco melhor, tá? E olha só, quanta coisa que você pode tentar implementar para esses dias que aparentemente o estudo não está fluindo tão bem, tá bom? Agora comenta aqui comigo, você já aplicou alguma dessas técnicas aí no seu dia a dia de estudo? Já aplicou alguma dessas situações? Já sabia, já conhecia isso que a gente está trazendo para vocês? Muito importante, lembrou de alguém, de uma pessoa que você sabe assim, olha, aquela pessoa começou a estudar para concurso, mas ela falou que está desanimada, não está conseguindo estudar bem. Manda para ele esse conteúdo, manda para ele esse programa, que eu tenho certeza que vai ajudar nessa preparação também, tudo bem? Vamos lá, Ação 3, uma única meta. Olha, o dia está muito ruim, aconteceu problemão, não vou conseguir estudar muito tempo e a qualidade eu também não sei. Então tenha uma única meta. Olha, pelo menos isso aqui eu vou fazer, um mínimo viável, tá? Um mínimo viável para a minha rotina de estudos. Exemplo, vou resolver 5 questões. Tenho lá o meu material que já tem as questões selecionadas, eu vou fazer no mínimo isso aqui, 5 questões bem resolvidas, que você analisa cada uma delas, aprende com elas, é muito melhor do que não fazer nada, você concorda comigo? E não vai tomar tanto tempo de você assim, tá? Eu vou ler uma página inteira de teoria, uma página, tá? Mas eu vou ler com o mínimo de atenção, o melhor que eu conseguir fazer, vou interagir com aquele material, vou tentar explicar de alguma forma para que eu possa assimilar bem aquele conteúdo. Isso é muito importante, né? Fazer, por exemplo, analisar um resumo. Eu tenho um resumo ali que eu já fiz de algum material, um resumo que eu adquiri, que está ligado ao meu material principal. Então, eu vou simplesmente fazer o quê? Analisar esse resumo. É o mínimo que eu consigo fazer hoje. Mas eu estou batendo muito nessa tecla aqui. Para um dia que é não tão bom de estudos, fazer isso aqui é muito melhor do que não fazer nada, do que simplesmente abandonar o dia e não estudar nada. Tá bom? Então, você acha que é difícil às vezes implementar isso? 5 questões que eu vou fazer, eu vou ler uma página de teoria, vou passar por um resumo e tentar relembrar algo que eu já estudei. Isso aqui eu tenho certeza que vai ser bom para você, tá? Outro ponto aqui, outra ação imediata, né? Que é o poder da oração. Aí eu preciso falar diretamente com você sobre isso também. A nossa jornada de estudos, né? É uma caminhada e a gente está falando sobre isso.
os dias bons a gente vai ter, de que você vai estudar muito bem, que você vai conseguir aprender vários assuntos novos, mas outros dias não vai ser assim. E eu sempre falo também aqui da importância da nossa vida espiritual na nossa rotina de estudos, tá? Então, faz a oração, essa arma poderosa que o Senhor nos deu, que a gente vê na palavra do Senhor no Velho, no Novo Testamento, a importância da oração. Que essa arma espiritual esteja presente na sua rotina de estudos, né? Então, no dia que você não estiver se sentindo muito bem, né, que você possa orar ali pela sua rotina de estudos. Se eu estiver sentindo bem, eu também vou orar, né? A oração sempre é bem-vinda. Mas nesses dias, né, faça uma oração especial ao Senhor, peça forças, né? Lembre ali, de repente, das experiências que você já teve na rotina de estudos. Muitos irmãos aqui relatam, olha, eu comecei a estudar para concursos públicos por uma direção que o Senhor me deu. Eu estava orando, abri a palavra, o Senhor me deu uma confirmação, os dons espirituais. Então, eu comecei esse projeto por uma direção do Senhor. Então, faça isso. Ore ao Senhor, peça para que Ele te dê forças para estudar nesse dia também que você não tiver sentido muito bem. E eu trouxe aqui um versículo que fala disso também, né? Está lá em Isaías 40, 31. Vou pedir até para que nossos irmãos possam projetar esse versículo aqui, ó. Mas os que esperam no Senhor renovarão as suas forças. O concurseiro precisa constantemente dessa renovação de forças, né? Porque estudar é uma batalha, estudar para concurso é uma batalha diária. E você precisa continuamente ter as suas forças renovadas para se manter firme nesse propósito. Mas, quando a gente espera no Senhor, as nossas forças são renovadas continuamente por Ele, né? E o versículo diz assim, subirão com asas como águias, correrão e não se cansarão, né? Tá falando isso aqui, né, da força que vem do Senhor para nos manter firmes nesse projeto de estudos, né? E, inclusive, não se cansarão. Eu sei que muitas vezes a gente fica fisicamente cansado durante a rotina de estudos. Não é fácil, depois de um dia inteiro de trabalho, de rotina, você ainda ir pegar o seu material e estudar para concursos. É a realidade de muitos, né? Mas o nosso Deus está ao nosso lado e nos dá força para prosseguir nessa jornada também, ó. Caminharão e não se fadigarão, né? Não se fatigarão. Isso aqui é muito importante para nós. Então, que esse versículo também possa ser um norte para você nesses dias difíceis de estudos. E, eventualmente, né, para você até que desistiu de estudar para concursos, achou que, de repente, esse projeto não era para você, pega essa palavra, ora ao Senhor, peça para que Ele te dê forças, para que você possa retomar aí o seu projeto de estudos para concursos públicos, porque no final, eu tenho certeza, vai valer a pena o esforço e a dedicação. Tudo bem? No programa de hoje, nós falamos sobre como estudar nos dias ruins. E eu falei também que não é aquele dia que simplesmente eu não estou com muita vontade de estudar. Estou falando de dias efetivamente difíceis, onde algumas situações podem ter ocorrido, você não está bem, às vezes, de saúde, não está bem aí em algumas situações que ocorreram, mas como estudar efetivamente ainda nesses dias, tá? Eu falei que é uma realidade, né? Situações como essas vão ocorrer nessa jornada longa que é a preparação para concursos públicos, ok? Nós falamos sobre a regra dos 15 minutos, você colocar pelo menos aí 15 minutos de estudo efetivo como uma meta. Deixar o celular longe, né? Pegar ali um material e fazer uma leitura durante esse tempo, né? Estudar 15 minutos com certeza é melhor do que não estudar nada. E eu até falei que há muita chance de esses 15 minutos se tornarem 20, 30 minutos e você acabar estudando mais do que você imaginava que iria, né? Eu falei também sobre a possibilidade de trocar de atividade. Estava previsto um estudo teórico, em vez disso, o que você vai fazer? Você vai, de repente, fazer uma revisão do que você já estudou, vai resolver umas questões, fazer uma atividade um pouco mais leve. Mas, de repente, trocar essa atividade vai te ajudar a estudar ainda nesses dias difíceis, tá? Primeiro,
Uma outra técnica que também é da única meta. Olha, eu vou fazer pelo menos aí 5 questões, no mínimo aí 5 questões bem trabalhadas. Eu vou tentar resolver essas questões, relembrar aquilo que eu já estudei, né? Também falei sobre um resumo, ler pelo menos um resumo de algum material, pelo menos para relembrar alguma coisa que você já estudou. Com certeza isso, pelo menos para esses dias, já vai ser bastante útil. E falamos também sobre essa arma espiritual poderosa que é a oração. E com certeza vai ser um alento, vai ser uma força especial para os dias difíceis de estudo. Tudo bem? Então esse foi o nosso programa Foco nos Concursos de hoje. Eu espero que esse conteúdo tenha te ajudado. Se você lembrou de alguém, compartilha com essa pessoa o programa de hoje, tudo bem? Então até o nosso próximo programa. A paz do Senhor.